Olá, queridos alunos e queridas alunas. Sou o professor Aurino, professor de História, e vamos mais uma aula do 8º ano, cuja temática é Brasil, Segundo Reinado. A monarquia no Brasil teve início em 1822, mas o primeiro reinado foi um período muito curto, diante da abdicação do poder do imperador Pedro I e, consequentemente, inicia-se um período conhecido por vocês como período regencial. Ok? Nesse período regencial foi um período muito conturbado. Ok? Muitas revoltas provinciais, como por exemplo a Balaiada, a Farroupilha. Ok? E o segundo reinado, o início do segundo reinado veio justamente para diminuir esses conflitos existentes no nosso país. Lembrando que o segundo reinado, diferentemente do primeiro, ele foi muito longo. O segundo reinado durou 49 anos. Uma monarquia, né, que prezou pelo centralismo político, ok? Mas, por outro lado, deu continuidade a uma estrutura social e econômica muito parecida ainda com o primeiro reinado. Lembrando que o segundo reinado deu continuidade à ordem escravocrata, okay? E uma sociedade e uma economia bastante voltada para a agroexportação. Iremos analisar no segundo reinado a política interna, a política externa, a economia e a sociedade. Foi um período riquíssimo, esse período, ok? Diante das grandes transformações que ocorreram no Brasil. Transformações estas, não é, que modernizaram o nosso país, e é propriamente essa modernização que levou justamente a monarquia a cair no ano de 1889. Bem, no plano político interno, ok? Para manter esse centralismo político, esse poder do próprio imperador Dom Pedro II, né? Além do golpe da maioridade, na realidade, foi restaurado ali o chamado Conselho de Estado e a legitimidade do poder moderador. Lembrando que o Conselho de Estado, esse poder moderador, ele já tinha sido criado na época do primeiro reinado, diante da nossa primeira Constituição outorgada lá no Primeiro Império. Porque então isso garantia, na realidade, o centralismo, o poder que o imperador possuía no nosso país. Ok? O golpe da maioridade ele aconteceu diante de uma articulação, de uma transação política relacionada aos liberais. Ok? O golpe da maioridade fez com que Pedro de Alcântara, que estava ali apenas com 14 anos de idade, né? Ainda na idade de hoje, um adolescente, considero ainda 14 anos com uma inexperiência. Imagina só hoje um adolescente de 14 anos chegar a ser imperador de um país. Então, Pedro de Alcântara, que chegaria a ser imperador aos 21 anos de idade, diante do golpe da maioridade, chegou aos 14. E com isso, né, e com esse golpe da maioridade, com o interesse de manter esse centralismo político, foi restaurado aí, né, o Conselho de Estado e a legitimidade do poder moderador. Lembrando que esse poder moderador, ele mandava nos outros três que existiam, como o poder executivo, legislativo, judiciário. Então, esse golpe da maioridade foi uma manobra política liderada pelo Partido Liberal. Ok? Então, nessa mesma época existiam dois partidos políticos no Brasil, o chamado Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Liberal também podia ser chamado dos Luzias. Na realidade, os Luzias está relacionado aí a um conflito que os liberais perderam numa cidade de Minas Gerais chamada de Santa Luzia. E os Saquaremas, que eram os conservadores, ok? Em homenagem a uma região lá do Rio de Janeiro, né? Ok? E que deu nome a esse partido, o Partido dos Conservadores. Na tela vocês podem observar a comparação
do interesse dos liberais e conservadores durante o segundo reinado. Com relação ao papel do rei. Para os liberais, o rei reina, mas não governa. Para os conservadores, o rei reina e governa a partir do poder moderador. Percebam aí que o interesse dos conservadores era centralizar cada vez mais o poder nas mãos do imperador. Com relação à autonomia política, os liberais queriam mais autonomia para as províncias, enquanto os conservadores era manter justamente esse centralismo político nas mãos da corte no Rio de Janeiro. Com relação ao poder judiciário, para os liberais teria que existir eleição popular dos magistrados, mas para os conservadores tinha que existir a manutenção da independência do poder judiciário. A questão interessante é analisar como eram as eleições e o voto durante o segundo reinado. As eleições, elas eram muito fraudulentas, porque na época não existia um órgão fiscalizador dessas eleições. Então, os conservadores já tinham essa prática de se criar eleições fraudulentas. Existia uma prática na época, não é? Até mesmo de praticar atos violentos com relação ao período eleitoral. Com relação ao voto, o voto era censitário. O voto estava relacionado à renda. Então, muitas pessoas no Brasil não podiam votar, ok? Muitas pessoas estavam excluídas desse processo eleitoral. Nessa charge, vocês podem observar que, na essência, não existia grandes diferenças entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Ambos brigavam, estavam em conflito para estar no poder. Como mostra aí a charge, né, o casamento entre o conservador e os liberais. Veja que o conservador fala: nada de mexer na grande propriedade. Os liberais falam: nem no trabalho escravo. Então observem que existia o interesse, toda a manutenção econômica e social no Brasil do segundo reinado. Okay? A mudança aí seria através das transações políticas com apoio a um regime centralizador nas mãos do imperador Dom Pedro II. Ainda na política interna, vocês podem observar na tela, né, a semelhança entre os dois agrupamentos políticos. Tornou possível duas experiências políticas, como, por exemplo, aí, a conciliação. A conciliação teve interesse na superação dos conflitos partidários e uma maior aproximação com o executivo e o legislativo. Essa política da conciliação ela foi criada pelo Marquês do Paraná. Uma outra experiência, né, que torna como semelhante esses dois agrupamentos era a implementação do parlamentarismo no Brasil. O parlamentarismo consistiu na escolha do chefe de gabinete ministerial pelo imperador entre as lideranças políticas. Na prática, quem fazia a maioria das lideranças políticas era o próprio imperador. Daí nós falarmos que esse parlamentarismo aí, ele foi diferente do parlamentarismo inglês, onde na Inglaterra quem escolhe o primeiro-ministro é quem vence as eleições, quem tem a maioria no parlamento. No Brasil não, no Brasil quem fazia a maioria das lideranças políticas dentro do parlamento era o próprio imperador. Nessa imagem aí vocês podem observar a forma de como o imperador Pedro II controlava as lideranças políticas. Ainda na política interna, nos anos iniciais do segundo reinado, ocorreram algumas revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais. O objetivo maior dos liberais era propor uma maior autonomia provincial. Mas para alguns políticos do segundo reinado, propor essa autonomia provincial, na realidade, era propor a anarquia política no Brasil. A ideia era manter o centralismo político nas mãos do imperador. E o imperador, com esse centralismo na mão, garantiria a manutenção da ordem política, econômica e social. Um outro fato relevante durante o início do segundo reinado foi uma revolta que aconteceu aqui em Pernambuco, conhecida como a Revolução Praieira, de 1848 e 1850. Como vocês podem observar na tela, a Revolução Praieira
que durou aí 2 anos. Aconteceu aqui em Pernambuco, ok? Teve o protagonismo aí do Partido da Praia, os liberais, onde eles se reuniam, né, na sede do Diário Novo, na Rua da Praia. Tem o nome Partido da Praia, tem esse nome pela questão da rua, onde ele ficava estabelecido, onde ficava estabelecido a sede do Diário Novo, ok? Ocorreu aí uma reação à nomeação do presidente conservador para a província. Na prática, quando o gabinete conservador mudava para o liberal mudava para o conservador, uma multidão de funcionários também era modificada, ok? Então, houve a participação de diferentes grupos sociais, senhores de engenho, comerciantes, militares, trabalhadores temporários, pequenos lavradores, rendeiros e desempregados. Pedro Ivo da Silveira foi um dos líderes da revolta. Durante a luta, o jornalista Borges da Fonseca redigiu o Manifesto do Mundo, no qual expôs aí o voto livre e universal do povo brasileiro. Okay? É importante frisar nessa época que quem era o povo brasileiro? Será que eram todas as pessoas? Ou é apenas a elite que tinha renda para votar? 2. A plena liberdade de imprensa. 3. O trabalho como garantia de vida. 4. O comércio a retalho só para cidadãos brasileiros. E a extinção do poder moderador. Ou seja, esse Manifesto do Mundo, na realidade, era muito radical para os interesses da classe política imperial. Porque extinguir o poder moderador era praticamente extinguir a ideia de centralismo político nas mãos do próprio imperador. A revolta expressou uma disputa pelo poder local entre as oligarquias, mas também a instalação da população livre e pobre que sofria com alto custo de vida, o desemprego e a exclusão política. Lembrando que aqui no Recife, nessa época, o comércio varejista, que na época se chamava o comércio a retalho, ainda estava muito sob o poder dos portugueses. Então a revolta praieira, a Revolução Praieira, ela tem esse caráter local, mas tem na realidade, não é, uma dimensão nacional, já que batia de frente com a ideia do centralismo político ligada ao imperador Dom Pedro II. A Revolução Praieira ela pode ser considerada a última das grandes revoltas contra o centralismo monárquico brasileiro. Então, percebam que no período inicial do Império do Segundo Reinado, a ideia era uma pacificação interna, era uma pacificação da política interna, ok? Diante de um período bastante conturbado da época das regências. Okay? Daí a conciliação, daí o parlamentarismo às avessas, daí o interesse em acabar com as revoltas provinciais, okay? A ideia de se criar um centralismo político, a ideia de acabar com uma descentralização política, como dar mais autonomia para as províncias. Numa análise econômica, podemos destacar a importância do café no século XIX. Lembrando que o café não era um produto originário do Brasil, ok? Chegou até a América lá pelas Antilhas, depois foi plantado na Guiana Francesa, ok? Nas Guianas, e só depois foi plantado em terras brasileiras, ok? E o café passou a ser, na realidade, durante o Segundo Reinado, a base econômica desse período. Um período que durou 49 anos, teve o café como principal produto exportável do Brasil, ok? E com isso, os donos do café também passaram a ser, na realidade, os donos do poder, ok? A produção do café aumentou exponencialmente, né, durante o Segundo Reinado. Ultrapassou, na realidade, outras culturas já bem tradicionais no Brasil, como o açúcar, né? O açúcar e, inclusive, o algodão. Vocês podem observar aí, né, que o café está, nessa tabela, o café está na terceira posição, mas lá para os anos de 1850, 1860, o auge, 1880, a década
de 1880, o café já tinha ultrapassado muito a produção açucareira. Até mesmo porque o café ele requeria capitais, mas não requeria um investimento tão alto como acontecia na cana-de-açúcar. A ideia do café era mais, na realidade, braços para trabalhar. Como vocês podem observar aí na tela, o mapa, não é? Na região onde mais o café se expandiu durante o segundo reinado. O Vale do Paraíba, atualmente pertencente aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, não é? Era ali onde estava, na realidade, uma classe bem tradicional, socialmente falando, né? No segundo reinado, que era os barões de café, com uma mentalidade bem escravocrata, ok? Só que esse café ele foi se expandindo, buscando mais terras, encontrando mais terras aráveis para esse café, no chamado Oeste Paulista, ali a cidade de Campinas atualmente, ok? Então, o Oeste Paulista, na realidade, é como a segunda zona de cultivo, iniciando aí aproximadamente a partir de 1850 e tecnologicamente mais avançada, né? Com a introdução do trabalho de imigrantes paralelamente ao escravismo, ok? As terras aráveis do Oeste Paulista eram chamadas de terra roxa, uma terra bem fértil para que pudesse, né, dar muito certo a esse cultivo do café em pleno século XIX, durante esses 49 anos de segundo reinado. A cafeicultura no Brasil trouxe como consequência a transferência do centro econômico brasileiro do Nordeste para o Sudeste, ok? A importância dos barões de café, que era uma classe, não é, escravocrata, uma classe socialmente ali tradicional, que não queria desgarrar do escravismo, ok? A urbanização, o aumento demográfico, já que o café, na realidade, precisou aí de mão de obra que veio de fora, como a mão de obra, tanto a mão de obra escrava, também como a mão de obra imigrante, ok? O café, na realidade, também, os capitais do café foram responsáveis de uma modernização que o Brasil conheceu no século XIX, não é? Aí com os casarões dos donos de fazendas de café, os casarões dos barões de café, também um incentivo aí à questão cultural, né? Teatro, ok? A imprensa também, durante o século XIX, ainda que no início do segundo reinado, teve uma imprensa muito ligada aos interesses do Estado, mas aos poucos o Brasil foi conhecendo aí uma imprensa mais ligada aos seus interesses ideológicos, como, por exemplo, quando se inicia aí o chamado movimento abolicionista e o movimento republicano, que a imprensa ela vai ter muito protagonismo nesse período. Okay? E os salões literários. Lembrando que Dom Pedro II foi o responsável aí de criar no Brasil o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde ele participava assiduamente de reuniões, mais do que as reuniões do gabinete ministerial. Então nós tivemos aí, na realidade, um chamado imperador filósofo, né? Um imperador que incentivou, um grande mecenas que incentivou, na realidade, a cultura brasileira no século XIX. Ainda na economia, o café ele foi responsável, ok? Os capitais do café ele foi responsável de atrair novos investimentos. E um desses novos investimentos foi justamente a construção das estradas de ferro. Sim, mas para que serviam essas estradas de ferro? Justamente, o café ele era plantado no interior de São Paulo, ok? E esse café era na realidade uma agricultura exportadora. Ou seja, o café estava ligado ainda ali, né, a uma economia de plantation, ou seja, relacionado à grande lavoura e ligado ao escravismo. Ou seja, uma política econômica voltada para a agroexportação. Então, o café era plantado aqui no Brasil para ser exportado para outros países. Então, o café ele era plantado no Brasil com o interesse de ser exportado. Não é? Possuía grandes consumidores do café brasileiro, Estados Unidos, Inglaterra, a Europa, de um modo geral, que já era, na realidade, um continente que estava cada vez mais alavancando aí o seu processo industrial. Durante o segundo reinado, ocorreu aí, na realidade,
o que nós chamamos de um surto industrial, um projeto industrial, não é? A ideia de se criar uma mentalidade industrializante no Brasil. Ou seja, nós tínhamos uma sociedade muito ligada ao tradicionalismo, à grande propriedade, ao escravismo. A mentalidade brasileira, a mentalidade da nossa elite era tornar o Brasil um país agrário. E vem aí um camarada chamado de Mauá, né, o nome dele completo aí, ó, Irineu Evangelista de Souza, conhecido aí como Barão de Mauá e depois Visconde de Mauá. A ideia de Mauá era criar uma mentalidade industrializante para o Brasil, não é? Mauá teve sua influência lá na Inglaterra, né, e pensou em trazer o seu projeto industrial para o Brasil, ok? Uma das causas que poderia ajudar, na realidade, esse projeto industrial de Mauá foi a criação, a coragem para criar no Brasil as chamadas tarifas Alves Branco, em 1844. Por que essas tarifas Alves Branco? Porque ela aumentaria as tarifas, né, dos produtos importados. Foi um grande desafio, porque o Brasil bateu de frente aí com os interesses da Inglaterra. Lembrando que nessa época a maior potência mundial era a Inglaterra. E os ingleses eram dependentes, certo, dos mercados consumidores que investiam na América. E o Brasil era um deles. Então, esse aumento de tarifas para importados atingiu diretamente aos produtos ingleses. Ok? Ocorreu aí, consequentemente, o aumento da arrecadação para o Estado, porque aumentou as tarifas de importação. Ocorreu aí um estímulo involuntário para a indústria nacional, aí é onde entra aí o projeto industrial de Mauá. Mas foi um projeto que fracassou, porque a mentalidade da nossa elite era transformar o Brasil em um país agrário. Ou seja, não tinha espaço ainda nesse período um projeto de industrializar o Brasil. Ainda que o Brasil tivesse conhecendo aí, na realidade, não é? Alguma mentalidade relacionada à burguesia, mas nesse período a nossa elite ainda estava muito arraigada com o pensamento conservador, relacionado à questão do escravismo e de uma economia agroexportadora. Como consequência das tarifas Alves Branco, eu vou adiantar um pouco aqui para vocês, falando sobre o fim do tráfico negreiro em 1850. Ok? Esse fim do tráfico negreiro aí foi, na realidade, uma grandes pressões que a Inglaterra fazia em relação ao Brasil, não é? Porque, na realidade, em suas colônias já tinha acabado com a escravidão, então a Inglaterra, inclusive, criou uma lei internacional chamada de Bill Aberdeen, acabando com o tráfico negreiro internacional. E, diante de pressões internacionais, um gabinete conservador, ok? Ele criou uma lei, a chamada Lei Eusébio de Queiroz, pondo fim aqui no Brasil, o fim do tráfico negreiro, que era um grande negócio para a época, grandes famílias viviam, né? Inclusive o próprio Estado pedia empréstimos a essas famílias que viviam do tráfico negreiro, okay? Então também foi uma grande mudança, né? Ainda que o fim do tráfico negreiro ainda não tinha ainda uma grande perspectiva de acabar com a escravidão no nosso país. Bem, como eu falei anteriormente, esse surto industrial, esse projeto industrial criado por Mauá, criaria no Brasil o chamado mercado interno com bens de consumo não duráveis, principalmente voltado para o setor têxtil, ou seja, a produção de tecido, não é? E que esse surto industrial não alterasse a estrutura econômica nacional. Qual era essa estrutura nacional? Era, na realidade, uma economia baseada na agricultura de exportação. Ok? Mas, como já falei para vocês, esse projeto industrial fracassou. Faltou apoio do governo, não é? Sabotagem com relação à oposição dos latifundiários. Eram esses os donos do poder da época. E a própria concorrência com os produtos ingleses. O Brasil conhecia nessa época uma legislação agrária, a chamada Lei de Terras. Essa Lei de Terras serviu, na realidade, para organizar, né, a forma de como as pessoas iam ter acesso
à terra. Claro que determinadas pessoas, não era qualquer pessoa que poderia ter acesso às terras. Ok? Então, essas terras sem registro, que são chamadas terras devolutas, que pertencem ao Estado, não é? Essa lei de terras ela foi para regular, não é? Mediante a compra de registro, ok, da terra. Acabou como consequência, não é? Muitas pessoas ficou sem ter acesso à terra no Brasil. Os pequenos proprietários perdem suas terras. Ocorreu, na realidade, como consequência também aí, a concentração de terras nas mãos de grandes latifundiários. Imigrantes e escravos libertos não teve acesso a essa terra, já que para ter a terra tem que comprar. Ok? E a mão de obra barata e numerosa, para os grandes proprietários de terra, conhecidos também como os latifundiários. Bem, depois de nós comentarmos aí a questão interna, a questão da política interna no Brasil e a questão da economia, né? A economia cafeeira no Brasil imperial, vamos falar um pouco aí da política externa do Brasil durante o Segundo Reinado. Então, o que aparece aí é justamente o quê? A Guerra do Paraguai. E como vocês podem observar, durou 7 anos. Na realidade, o Brasil tinha um grande interesse de pacificação numa região onde nós conhecemos hoje como os países platinos. Os países platinos, onde possui ali a Bacia do Prata, o Rio Paraguai, o Rio Uruguai, o Rio Paraná. Então o Brasil tinha grande interesse de pacificar aquela região, principalmente se aliando a políticos do Uruguai e políticos da Argentina. Ok? E a Guerra do Paraguai foi justamente uma quebra desse equilíbrio na região platina. Ok? A Guerra do Paraguai ela pode ser explicada pelas divergências internas entre os próprios países sul-americanos, envolvendo Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Primeiro que o Paraguai teve um desenvolvimento muito diferente com relação aos outros países da América do Sul. Não é? Foi um desenvolvimento extraordinário no Paraguai que teve um chanceler, um ministro norte-americano que chegou a dizer que o Paraguai era o segundo maior país mais rico da América, só perdendo para os Estados Unidos. E isso incomodava, inclusive, os ingleses. Ok? O Paraguai era esse país desenvolvido, ligado à agroindústria. O Paraguai não era só um país agricultor, mas também um país onde já existia ali uma recente indústria, ok? Que fez com que a economia paraguaia, menos dependente do capital internacional, diferentemente do Brasil, que tinha relações bem próximas com a Inglaterra. Então o Paraguai não tinha saída para o mar e tinha interesse de anexar territórios do Brasil e da Argentina, não é? Para controlar, inclusive, a ideia era o controle dos rios na região do Prata, ok? As terras férteis de pastagens, ok? E também possuía uma grande liderança política na região do Prata. Nesse outro slide, você pode observar quais eram os interesses de cada país que participou da Guerra do Paraguai. Então, o Brasil queria garantir a livre navegação nos rios da Bacia do Prata, por fim dos conflitos por terra nas fronteiras com o Paraguai e depor Solano Lopes. Ou seja, a ideia do Brasil era pacificar a região platina. Não era de interesse do Brasil em ter uma relação conflituosa com os países da Bacia do Prata. Okay? A ideia também era garantir ali o interesse do gaúcho da fronteira. Né? A exportação, ali, o grande comércio que existia ali onde hoje é o Rio Grande do Sul, na região, não é? Bem estratégica ali com os países platinos. A Argentina queria o quê? Evitar a separação das províncias entre rios e correntes com o apoio do Paraguai. O Paraguai, que desejava tornar-se uma potência regional e conquistar uma saída para o mar. Bem, a Guerra do Paraguai ela é também conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança. Nessa charge aí,
né, bem engraçada, você pode observar, não é, que os personagens dizem: isso é covardia, 3 contra 1. Aí o que é que a Rainha Vitória diz aí? 3. Quer dizer que com essa charge aí, nós podemos explicar a interferência internacional, não é? Uma interferência europeia nos interesses da Guerra do Paraguai. Okay? A Inglaterra, os ingleses emprestaram muito dinheiro para financiar o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, uma das consequências da Guerra do Paraguai foi justamente esse endividamento do Brasil com a Inglaterra. Como eu já falei para vocês, a Guerra do Paraguai é também conhecida como a Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Então, quando essa guerra terminou, essa guerra teve algumas batalhas, né? Ok? O Paraguai perdeu grande parte de sua indústria, 140 mil quilômetros quadrados de território, inclusive para a Argentina, e mais de 200 mil pessoas, principalmente a população masculina do Paraguai, okay, foi dizimada. No Brasil, como consequência dessa guerra, teve o fortalecimento do exército brasileiro. O aumento das dívidas com os ingleses, como eu já falei para vocês, né? Os ingleses fizeram altos empréstimos para financiar o Brasil na guerra, ok? As batalhas famosas da Guerra do Paraguai, a Batalha Naval do Riachuelo, né? Lomas Valentinas, Batalha do Tuiuti, o Havaí e assim por diante. Então, uma estimativa de que mais de 100 mil mortos no Brasil, né, de brasileiros, e também como consequência aqui, internamente, causou aí a crise do escravismo. Bem, um outro fator que podemos analisar durante o Segundo Reinado é a sociedade, com relação à imigração europeia. Ora, eu falei anteriormente que o café precisava-se de grandes mãos de obra. Ok? Então, a imigração europeia ela vem também com esse interesse de fornecer mão de obra para a economia cafeira. Não somente para a economia cafeira. Por exemplo, aí alemães, suíços, russos também têm a ideia do governo brasileiro em criar colônias no sul para esses imigrantes. Não é? Mas a grande necessidade desses imigrantes era justamente a necessidade de mão de obra para as lavouras de café. Okay? O Brasil conheceu nesse período um projeto civilizador do governo brasileiro, onde o próprio governo brasileiro financiava a vinda de imigrantes para o Brasil. Okay? A ideia era superar a crise do escravismo. Okay? Se criou aí nesse período o chamado mito do embranquecimento. Alguns teóricos brasileiros diziam-se que a culpa do atraso brasileiro era justamente a mestiçagem, não é? A escravidão. Então, essa ideia de se trazer a imigração europeia era a ideia, o mito de embranquecer a população brasileira. Ok? Com essa imigração, ocorreu aí a ocupação e defesa da região sul. Ok? E esses imigrantes vinham para o Brasil mediante as crises que seus países estavam enfrentando, principalmente a Itália e a Alemanha. A imigração europeia, ao chegar no Brasil, eles participavam de 2 tipos de sistema de imigração. O sistema de parceria, que foi iniciada em 1840, que fracassou, não é? Essa imigração de parceria, e a imigração subvencionada, em 1870. Nesse quadro aí comparativo, vocês podem observar algumas características do sistema de parceria com a de colonato. Ok? Na de parceria, o primeiro sistema introduzido foi em 1847. Ok? Trabalho ligado ao trabalho familiar camponês. O colono dividia lucros e prejuízos, ficava com metade do produzido. Colonos se endividavam com passagens, mantimentos, juros elevados. Eventualmente era permitido uma pequena roça ao imigrante. A de colonato obteve sucesso. Foi no Oeste Paulista, por volta de 1870. Okay? Possuía aí um trabalho familiar camponês.
o camponês recebia 2 salários, fixo, anual e por produtividade. O governo paulista pagava as passagens e era garantido um pedaço de roça para subsistência ou comércio. Mas nem tudo era flores para esses imigrantes. Okay? Ao chegar aqui, muitos foram maltratados nas lavouras de café. Os donos das lavouras de café queriam tratá-los como se fossem ainda, não é? Como se fossem escravos. Então, nem tudo foram flores para esses imigrantes que vieram para o Brasil durante o Segundo Reinado. O trabalho era muito duro nas fazendas, a vida era muito difícil. Muitos se endividavam dentro da própria fazenda, não tinha como se desgarrar, não é, do poder dos donos das lavouras de café. Uma outra questão bem interessante durante o Segundo Reinado é o chamado processo de abolição da escravidão. Lembrando que o Segundo Reinado, o imperador Pedro II, eu costumo dizer que ele tinha 3 apoios. O apoio da igreja, certo? Porque o Brasil nessa época, de acordo com a Constituição brasileira, tinha uma religião oficial, era a religião católica. Então a igreja era um tripé, okay, que sustentava o Segundo Reinado. Os militares, okay, era um outro segmento social que apoiava o Segundo Reinado. E os latifundiários. Então, irão ocorrer agora alguns momentos durante esse período do Segundo Reinado, já no finalzinho, a partir de 1870, após a Guerra do Paraguai, que trouxe inúmeras consequências para o Brasil nesse período, okay? E um deles foi o movimento abolicionista, okay? Onde ocorreram aí revoltas, fugas, insurreições de escravos, as pressões inglesas, né, com o Bill Aberdeen, para que o Brasil acabasse, inclusive, com o tráfico negreiro. O que aconteceu? Nesse esquema aí, vocês podem observar que em 1850, okay, nessa linha do tempo aí, em 1850, aconteceu aí a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, o fim do tráfico negreiro, ok? Na realidade, como consequência, a Lei Eusébio de Queiroz, pondo fim a esse tráfico negreiro, né, a chegada de novos escravos que vinham da África para o Brasil, e novos africanos que vinham para o Brasil para se tornarem escravizados, trouxe como consequência, já que estava proibido esse tráfico, a consequência foi que ocorreu internamente um tráfico interprovincial, ou seja, estava-se proibido de comprar africanos com os traficantes. Mas, por outro lado, não era proibido comprar escravos, certo? Escravizados das províncias que estavam ali com suas economias em decadência, principalmente a economia açucareira. A outra lei, não é, dentro do processo de abolição da escravidão, como vocês podem observar na tela, foi a Lei do Ventre Livre. Também eu considero uma lei que foi tapar o sol com a peneira. Por quê? Essa lei, ela dava liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir dessa data. Mas nem todos, não é? Nem todos que eram nascidos, a mãe ia abandonar? Como é que a mãe ia abandonar um recém-nascido? Então, na realidade, complicado aí entender essa questão da Lei do Ventre Livre, né? Mas foi importante para esse processo de abolição da escravatura no Brasil. A Lei dos Sexagenários, na realidade, também considera uma outra lei que foi importante para esse processo, mas qual era o escravo que chegava aos 60 anos de idade? Poucos. E quando chegava, já estava doente. Era uma forma até mesmo de liberar o dono desse escravo de possíveis prejuízos com esse escravo. Okay? Mas foi importante para o processo de abolição da escravidão. E a última lei aí, a Lei Áurea, a lei que traz aí, não é, como benefício a abolição da escravatura. Mas, por outro lado, a Lei Áurea não pensou na situação do ex-escravo. Que a situação do ex-escravo vai ficar cada vez mais difícil no Brasil. Porque, na realidade, no Brasil, nessa época, não existia nem escola pública para alfabetizar as pessoas mais pobres.
para especializar essa mão de obra. Porque então a Lei Áurea ela foi importante porque pôs o fim à escravidão no Brasil, com apenas 2 artigos. Mas, por outro lado, não pensou a situação do ex-escravo. A questão religiosa. Como eu falei para vocês, durante o Segundo Reinado existia o chamado regime de padroado. O que era isso? Existia uma relação bem estreita entre a Igreja e o Estado. De acordo com a nossa Constituição de 1824, não é? Existia essa relação. A Igreja estava atrelada ao Estado. O nosso país possuía uma religião oficial. Então, essa relação estreita ela sofreu uma crise. Não é? O padroado no Brasil sofreu uma crise quando no Brasil se chegou a uma bula criada pelo Papa Pio IX, okay? Que proibia, na realidade, os maçons. Os maçons são aqueles que fazem parte da maçonaria, uma sociedade secreta. Okay? Essa bula proibia os maçons de participarem de cultos católicos. E quando isso em todo o mundo, quando isso chegou ao Brasil, quando essa bula chegou ao Brasil, okay? Ocorreu uma crise entre a Igreja e o Estado porque o próprio Dom Pedro II proibiu essa bula no Brasil. O próprio Dom Pedro II ele era um maçom. Então como é que o próprio imperador não podia entrar no culto religioso ligado à Igreja Católica? Ok? Então, como consequência, dois bispos da Igreja Católica, ok? O de Belém e o de Olinda, o Dom Macedo, bispo de Belém, e o Dom Vital, aqui de Olinda, foram presos por descumprir, na realidade, uma ordem do próprio imperador. E isso causou um grande desgaste das relações entre a Igreja e o Estado. Ok? Ou seja, um dos segmentos que apoiavam o Segundo Reinado, a Igreja, estava afastado desse apoio. A outra questão foi a questão militar. Certo? O exército estava desprestigiado pelo governo através dos baixos soldos. Soldos são salários dos militares. Pouco aparelhamento de investimentos. Não é? O exército saiu fortalecido nacionalmente após a Guerra do Paraguai e alguns militares já tinham aí entrado na campanha abolicionista, no movimento abolicionista, achavam uma vergonha nacional o Brasil ainda permanecer com a escravidão. Okay? Por parte do governo, alguns militares sofreram punições. Certo? Alguns oficiais que se manifestaram politicamente, era proibido os militares se manifestarem na imprensa. Okay? Sena Madureira, Cunha Matos foram 2 oficiais que foram punidos. Okay? Alguns militares penetraram no movimento abolicionista e republicanos, né, ligados ao positivismo, uma teoria filosófica que tinha chegado ao Brasil através dos militares. A questão republicana. A partir de 1870, começou no Brasil, costumo dizer que teve aí um paralelismo entre o movimento republicano com o movimento abolicionista. Okay? Foi uma dissidência radical do Partido Liberal. Daí, esse movimento republicano, ele começar, né, com pouca força, mas ao chegar aí em meados dos anos 1880, esse republicanismo já estava bastante forte, com personagens importantes como Quintino Bocaiúva, Silva Jardim, que eram republicanos aí tradicionais, né? Alguns mais conservadores, alguns mais radicais, ok? E como vocês estão vendo aí no slide, ok? Em 1873, ocorreu aí a fundação do Partido Republicano Paulista, vinculado a importantes cafeicultores do Estado. Ocorreu aí um descompasso entre o poderio econômico dos cafeicultores do Oeste paulista e sua pequena participação política. O abolicionismo, em contradição com o escravismo defendido por velhas elites aristocráticas cariocas. A diferença de mentalidade aí com relação aos cafeicultores paulistas e os barões de café é que os cafeicultores de São Paulo, eles até que aceitavam que
aos poucos, a mão de obra escrava fosse sendo substituída pela mão de obra livre. Já os barões de café eram taxativos, eram conservadores. Eles não aceitavam essa mudança de mão de obra. A ideia era conservar, a ideia era o conservadorismo, conservar, na realidade, o escravismo no Brasil. A ideia do federalismo, não é, uma maior autonomia estadual que confrontava, na realidade, com os interesses políticos do Segundo Reinado, que queria cada vez mais o centralismo político nas mãos do imperador. E o apoio também das classes médias urbanas, também pouco representadas pelo governo imperial. A questão abolicionista, ok? A abolição da escravidão retira do governo imperial sua última base de sustentação aristocrática tradicional. Como eu falei, o Segundo Reinado possuía 3 apoios: a igreja, os militares e a aristocracia rural. Perdeu o apoio da igreja com a questão religiosa. Perdeu o apoio dos militares com a questão militar. E com a questão abolicionista, com a assinatura da Lei Áurea, ok? A monarquia perde o apoio da aristocracia tradicional, a aristocracia rural. E aí ocorre a queda da monarquia. O império é atacado por todos os setores, sendo associados ao atraso e à decadência. E aí deu margem, né, para que a República ela fosse proclamada em 15 de novembro de 1889. Dom Pedro II, em 1888, tenta implementar reformas políticas inspiradas no republicanismo através do Visconde de Ouro Preto, não é? Com autonomia provincial, liberdade de culto e ensino, Senado temporário, já que o Senado na época era um Senado vitalício para o resto da vida, não é? Facilidades de crédito, e essas reformas foram negadas pelo parlamento, que foi dissolvido pelo imperador. Ok? Republicanos espalham boatos de supostas prisões de líderes militares e, com isso, deu margem para que os militares, com o apoio dos latifundiários, sem nenhuma participação popular, Deodoro da Fonseca lidera, não é, esse movimento que culminou com a proclamação da República. Nessa charge aí vocês podem observar a queda da monarquia, não é, empurrando aí, né, o imperador, ok? E daí finalizamos a nossa aula sobre o Segundo Reinado. Até a próxima.